Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, algo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Caros irmãos, queridas irmãs, Anderson, tem como tirar esse chiado? É desse microfone aqui que eu tô? Esse chiado é do microfone que eu tô? Vocês estão ouvindo o chiado? Oi? Ó, tá vendo? Ó, alô. Desliga esse microfone aqui, vamos fazer um teste. Alô, alô. Desligou? Não, não é o... Não, mas não tem ventilador ligado lá em cima. Aí, saiu. Agora parou. Ah, tá. Tem ventilador ligado? Ah, tá. É porque, entendeu? Dá mistura. Eu queria fazer... Você ligou de novo? Liguei. Desliga aí, vai. Pô. Vai naquele outro lá, ó. Tá calor, pai. Mas vai no outro lá, ó. Não funciona o outro. Fica no outro. Não funciona, não? Sai esse aqui. Que derrota.
Aqui, meu filho, essa igreja parece Fusca. A gente mexe numa coisa, aparece outra. Não tem como virar um... Aí virou. Ah, então agora sim. Vamos lá. Caros irmãos, queridas irmãs, eu queria fazer uma coisa diferente hoje sobre esse evangelho. Eu queria ler uma homilia e eu queria que vocês me dissessem, adivinhassem quem fez essa homilia. Sem spoiler, Anderson, que Anderson participou da missa. Alguém assistiu a missa ontem, das crianças? Ótimo, então não vai ter spoiler. Eu vou fazer aqui uma homilia. Eu vou lê-la, interpretando, e eu quero que vocês me digam quem fez essa homilia. O tema da homilia é a vinda de Cristo. Vamos ver se vocês vão matar. Vou fazer no estilo francês. Na França eles leem a homilia, né? Eles não falam. Na Europa, normalmente, o chique é ler a homilia. Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Essas palavras diziam a respeito do templo, edificado por Salomão. Uma vez que tudo o que é construído pelas nossas mãos sucumbe ao desgaste ou à deterioração e está sujeito a ser derrubado pela violência ou destruído pelo fogo, mas dentro de nós, também existe um templo. Dentro de nós também existe um templo que se desmorona se a fé faltar. Em particular, se em nome de Cristo procurarmos em vão apoderar-nos de certezas interiores, e talvez seja esta interpretação a mais útil para nós. Com efeito, de que servirá saber do dia do juízo? De que servirá saber do dia que ele vai voltar, se o edifício interno não tiver fé e desmoronar? De que me servirá, tendo consciência de todos os meus pecados, saber que o Senhor virá um dia, se Ele não vier à minha alma? Não crescer no meu espírito. Se Cristo não vier a mim, se Cristo não falar em mim, que adianta? Para que eu vou querer saber? Vai ser aquelas maluquices lá de internet, né? Todo mundo querendo falar, adora falar de profecia de Nossa Senhora e tal. Aquelas teorias da conspiração mais absurdas e malucas. Mas se eu não tenho fé, se eu não edifico pela fé esse edifício espiritual dentro de mim, é a mim que Cristo deve vir. E é em mim que deve Ele, o Cristo, realizar a sua vinda. Ora, a segunda vinda de Cristo terá lugar no nadir do mundo, quando pudermos dizer que o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Para quem lhe morreu o mundo, Cristo é eterno. Para esse, o templo é espiritual.
A lei é espiritual. A própria Páscoa é espiritual. Então, para esse, realizar-se-á a presença da sabedoria, a presença da virtude, a presença da justiça, a presença da redenção. Porque Cristo, na verdade, morreu uma só vez pelos pecados de todos, a fim de resgatar todos os dias os pecados de todos. Quem fez essa homilia? O Papa? Aliás, vou fazer uma pergunta, vamos mudar a pergunta. Quanto tempo tem essa homilia? Você acha que essa homilia foi escrita quando? Vocês acham ela atual? Tirando a forma de dizer que é coloquial, né? Mas isso qualquer documento da Santa Sé hoje fala assim. A única palavrinha mais complicada que é o nadir. Eu fiquei depois querendo saber o que é o nadir. Mas vocês acham que essa homilia foi proferida quando? Oi? 50 anos? Na época da Segunda Guerra, o que mais? Pio XI, Pio XII, o que mais? Quem dá mais? Ela é atual, para você é quando? Pio XII? Pio XII, ele faleceu em 58. Ele assumiu em 39 e faleceu, o pontificado dele em 39 e faleceu em 58. Então seria entre esse período para o senhor. Quem dá mais? Quem dá menos ou quem dá mais? Ela tem a ver com o Evangelho? Vocês conseguiram entender ela? Bem, mais ou menos, ou mal? Bem, vou sanar a dúvida de vocês. Essa homilia, ela foi proferida na Itália, vocês acertaram, em Milão, entre os anos de 340 e 397 depois de Cristo. Ou seja, ela foi proferida há 1700 e poucos anos atrás, pelo bispo Santo Ambrósio. Aí você vê como a igreja é atual. Como é que um texto de 1700 e uma coisa, muito provavelmente Santo Agostinho ouviu essa homilia. Deus é eterno. Alfa, o ômega, lembra do princípio e o fim? Veja como uma homilia que foi pregada por Santo Ambrósio de Milão há mais de 1700 anos atrás é tão compreensível para nós hoje. Você usou a palavra certa, Ana, atual. Edificar, o que adianta a gente querer saber a segunda vinda de Jesus? Até porque tudo isso aqui que é elencado, vamos falar a verdade, tudo isso aqui que Jesus fala, vem acontecendo, não é que vai acontecer, vem acontecendo e vai acontecer, até porque o ser humano é cíclico. Se a gente pegar uma comparação de 1917, ano 1917, ano praticamente do final da Primeira Guerra Mundial, início da pandemia de gripe espanhola, países em crise, em conflitos. Hoje nós temos uma guerra na Europa, Ucrânia e Rússia. O que nós temos? Nós temos países anticlericais, como nós tínhamos. Portugal, por exemplo, em 1917, era altamente anticlerical. Os padres não podiam usar as roupas
E eis que surge em Portugal, há 105 anos atrás, o quê? A figura de Nossa Senhora de Fátima. Se você pegar, nós estamos numa pandemia, conflitos internacionais, sistemas anticlericais. O mundo é cíclico. Mas se eu não edifico esse edifício interno espiritual, o que acontece? A segunda vinda de Jesus vai ser o que para mim? Nada. Porque se eu não construo o templo para que Cristo possa reinar, e aí eu parafraseio Santa Teresa de Ávila, do século XVI, na sua obra O Castelo Interior, em que ela comparava a gente a um castelo, onde o nosso coração é a sala do rei, o trono do rei. E a porta desse castelo para ela era a oração. Se eu não fundamentar o meu interior pela fé, o edifício espiritual dentro de mim vai cair. E aí a gente vai ser igual aquelas igrejas que estavam no tempo da União Soviética. Elas serviam para tudo, menos para a igreja. Do lado de dentro das igrejas eram tudo, hotel. Tem muita igreja na Europa, mosteiro que virou hotel, virou boate. Deus sabe lá o que virou. É uma metáfora daquelas pessoas que espiritualmente, dentro de si. Por isso que eu discordo muito daquele lema do Bolsonaro, né? Deus acima de todos, não é isso? Deus dentro de nós. Deus dentro de nós. Não adianta ele estar em cima se ele não está dentro. Porque em cima ele vai continuar em cima, acima. Agora, para que ele fique acima, ele tem que entrar. E se a porta do meu coração estiver fechada? Ele pode estar lá em cima, mas vai entrar? Veja, esse meu questionamento é teológico, tá? Não é político. Teologicamente falando, é teológico. Deus tem que estar dentro de nós. Nós temos que abrir a porta do nosso coração. Batei, 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 abrir-se-vos-á. Não diz assim o Evangelho? Eu preciso abrir as portas do meu coração. Eu preciso edificar esse edifício interno. Eu posso adornar. Aliás, está ficando bonita a pintura dessa igreja. Essa igreja, ela tem que refletir, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, aquilo que está dentro de nós, a fé. Porque o que está pintando essa igreja aqui? O que está reformando essa igreja aqui? É a nossa fé. É a nossa confiança de que essa igreja precisa refletir aquilo que está dentro de nós, o zelo pela casa do Pai. Que o próprio Jesus respeitava o templo, tá? O próprio Jesus amava o templo, tá? O próprio Jesus estava sempre no templo, desde criança. E ele reconhecia o templo como a casa de Deus. Mas ele dizia que esse templo é o quê? O reflexo deste templo aqui, ó. O Espírito e verdade. E aí eu faço essa pergunta. A minha vida é uma vida que reflete uma espiritualidade interna, interior? O véu do templo do meu coração reflete a glória de Deus? Se Jesus voltar, Ele vai encontrar a porta do meu coração aberta? Ou fechada, ou lacrada pelo rancor, pelo ódio, pela mágoa, pelo cancelamento, o que mais?
Ah, graças a Deus que eu sou velho, sabia? Sou de uma outra geração. Não, velho não sou não. Eu sou de uma outra geração. Porque, geraçãozinha difícil essa nova aí, né? E eu não estou falando desses garotos não, estou falando dessa galerinha de 25, quase 30 já, que já está vivendo aí esse pós-internet. Nós somos a geração pré-Google. Graças a Deus, somos analógicos. Não que eu seja contra nada disso, não sou não. Mas só que nós podemos e não sofremos, ou quando sofremos de uma maneira menor, os males dessa questão de bloqueios, cancelamento. Essa juventude de hoje é difícil, tudo bloqueia, tudo cancela, não sabe resolver os problemas face to face, sabe? Cara a cara, tudo tem que escrever, não olha nos olhos. Olha nos olhos, quero ver o que você faz. Não sabe conversar, só conversa escrevendo. Daqui a pouco vai ficar assim, ó. Porque só sabe usar a cabeça para baixar para usar no celular. Nós, ao menos, eu espero, pelo menos a gente já foi de uma geração que a gente conversava, né? Onde pai era pai e mãe era mãe, não era coleguinha de filho. Hoje a gente vê tanto pai e mãe aí se rebaixando a ser coleguinha de filho. Tendo pena do filho, quando a vida não tem pena da gente. Achando que poupar o filho dos problemas que você teve vai fazê-lo ser melhor. Às vezes não. Ontem chegou um rapaz aqui, nunca tinha entrado numa igreja. Aí eu olhei para ele e falei assim, seja bem-vindo. Aqui a gente só vem em 2 ocasiões na vida. Quais? Quais são essas 2 ocasiões? Ou pelo amor ou pela dor. Está vindo pela dor, né? Ele é. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, veja como a igreja ela é atual, veja como o Espírito Santo conduz. Uma homilia feita e escrita 1700 anos atrás, parece que foi escrita no máximo há 50 anos. Mas como ele é atual? Porque o Espírito Santo ele é atual. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. A gente já passou por tudo isso aqui que ele fala. Perseguição, peste, guerra. Agora, a frase final é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Firmes pela... Que é o quê? O alicerce dessa igreja, desse templo dentro de nós. Creio em Deus Pai,